Meus amores, é um bom dia. Eu afastei um pouquinho a câmera, né? Se vocês perceberam que eu tava afastando. É por causa que, pra poder dar pra mim abrir a Bíblia, né? Por isso que eu afastei mais a câmera, né? Pra poder dar pra mim abrir a Bíblia. Um bom dia, bom começo de semana, bom trabalho para quem está trabalhando, para quem está em casa, um bom dia. Para quem é evangélico, dou a paz do Senhor. Para quem não é, eu chamo vocês para começar a pensar na vida de vocês. E vocês verem que Cristo já está às portas. O ímpio já está vendo que Cristo está às portas. Agora vocês precisam de quê? Vocês precisam de procurar uma casa de Deus, procurar uma igreja e aceitar Jesus Cristo, aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque no dia do arrebatamento, muitas pessoas vão ser tiradas da face da terra. Não é pouca não, é muitas, assim, muitas mesmo, muitas serão tiradas. E principalmente o joio, né, que tem escrito nas Santas Escrituras, o joio. E é cujo que eu vou ler para vocês agora, o joio vai ser colhido no arrebatamento. Deus vai colher todos, Deus não vai deixar um na face da terra. E essas pessoas, eu vi que elas vão com um tormento eterno. Mas por causa de quê? Porque não teve renúncia. Por quê? Porque não deixou as coisas do mundo. Cristo nos pede o quê? Santidade. Deus nos pede o quê? Santidade. Porque Deus é santo e Ele abomina a iniquidade. Vou ler logo agora. Aí depois eu vou para outro versículo para mostrar a vocês como Deus, né, não aceita essas arrumações, né? A vinda de Jesus vai ser igualzinho no tempo de Noé, que Cristo profetizou, Cristo já deixou escrito que vai ser igual no dia de Noé. Por quê? Porque a gente prega, a gente chama a pessoa a reconciliamento, a gente chama as pessoas para que se volte para Jesus, para que aceite o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Jesus é o caminho, mas mesmo assim as pessoas endurecem o coração. Vou ler essa passagem aqui, né? Vou ler a passagem de quê? Vou ler a passagem do Lázaro, para vocês verem como Lázaro mendigo, né? Lázaro mendigo e o homem rico. E todos os dois morreram. Um foi para o céu e o outro foi para o abismo. Cujo que é horrível quanto onde ele está. E ele ainda clama para que a família dele não vá para lá, né? O tempo que esse homem padeceu, até o tempo que esse homem está lá ainda, ele só vai sair no dia do julgamento, entendeu? Esse homem rico, né, que herdou isso, né, tá repreendido. Bora pra cá, deixa eu ler logo o que eu disse pra ele pra vocês, ó. Vale, meu Deus, onde tá? Tava aqui em cima. Aqui é outra coisa importante. Deixa aqui marcadinho. Entendi, glória a Deus. Eu vou mostrar a vocês que tá escrito em Lucas. É Lucas 18. Deixa eu ver se é 18 mesmo. Não, é Lucas 18? Não é Lucas 18, não. É Lucas 17. Lucas 17, vocês vão ver como é que vai ser a vinda de Cristo. Só para vocês terem uma ideia do que a humanidade está prestes a passar, né? Mas nem mesmo assim as pessoas nem mesmo assim as pessoas se voltam para ele. Preste atenção, ó. Eu vou ler para vocês só um versículo. Esse versículo já vai falar tudo, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. No dia de Noé aconteceu o quê? Noé pregava para o povo e o povo não se arrependia. Endureceu o coração até chegar o dia. Do mesmo jeito, aquele povo, né? Aquela humanidade endureceu o coração. Do mesmo jeito a humanidade está fazendo com a vida de Cristo. Ele o quê? Tem alguém com vocês pregando o evangelho e também tem dizendo o quê? Aqui Cristo representou o quê, ó? Assim será também nos dias do Filho do Homem. Alguém está pregando com vocês o arrependimento, que as pessoas endurecem o coração, não se volta para Deus, não se volta para o Messias. O caminho é o Messias, né? E como tem alguém que vocês pregando, vai chegar o dia de Cristo vir. Cristo vai vir, vai aparecer e as pessoas não se arrependem. Aí vão perecer, igualmente está escrito, porque já está profetizado. Está profetizado, então falta só se concretizar, né? Que já está às portas. Aí vai o quê? Muitas pessoas vão perecer, mas sem arrependimento, sem transformação de vida, sem mudança. Mas por quê?
Aqui já tá dizendo, né? Aqui já tá dizendo que o dia da vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Mas eu tô falando com vocês, a oportunidade, a chance, ele ainda não fez. Cada dia que se passa, se aproxima mais do dia da vinda dele, né? O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Vou ler só mais um versículo, o 34, para vocês se lembrar da mulher de Ló. Que ele também deu, por exemplo, a passagem de Ló. Ló foi retirado da terra antes daquele povo perecer. Ele foi retirado de lá, né? Porque senão ele morreu junto com o povo. Mas não, Deus tirou ele, Deus poupou ele, tirou ele. Deus tirou ele, Deus tirou ele, Deus tirou Noé, Deus tirou Ló. Pra ele não padecer junto com aquele povo. A mulher de Ló, vocês não sejam igual a mulher de Ló. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão dando a casa de Deus, são igual a mulher de Ló. Estão viradas para as coisas do mundo. E vocês vão ser igualmente o que está escrito aqui, ó. Lembrai, olha o que ele deixou escrito aqui, ó. Lembrai vós da mulher de Ló. Lembrai vós da mulher de Ló. A mensagem foi entregue para vocês, né? Glória a Deus. Agora eu vou para onde eu disse que eu ia ler. Glória a Deus. Que eu ia ler com vocês. Eu quero terminar de merendar agora. Mere agora, na hora de almoço. É, glória a Deus. Bora cá, ó. Isso aqui que eu vou ler pra vocês, isso aqui é na vinda de Cristo, preste atenção, ó. Aqui fala de, ó. Assim, o versículo é Mateus 3. Mateus 13, Mateus 41. Mateus 13, versículo 40, o versículo 40, 41 e 42. Eu vou encerrar com 43. Glória a Deus. Isso aqui é o dia do arrebatamento. Preste atenção, como vai ser severo, ó. Eu vou começar do 39. Por causa do joio que está dentro da casa de Deus, que é chamado que a palha. O joio não tem nada a ver com trigo. Porque a palha não tem nada a ver com trigo, porque o joio incendeia. A palha incendeia, mas o trigo não, entendeu? O trigo ele tem tendência a obedecer a palavra de Deus. Agora, a palha não, a palha qualquer coisa ela incendeia, né? E qualquer coisa o joio se rebela, né? Fica rebelde, né? Ó. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo. E agora o arrebatamento, né? Pra vocês verem, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Muitas pessoas que estão prestes a mudar de vida, muitas pessoas para mudar de vida, umas para ter sentença eterna e outras para ter o que eu vou ler para vocês agora, após eu terminar isso aqui no último versículo 43, uns vão herdar o que eu vou ler para vocês no 43 e outros vão herdar o que? O juízo eterno, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e comete, presta atenção, e comete iniquidade, Ele vai tirar da terra todos, ele disse, ó, todos os que causam escândalo e todos os que cometem iniquidade, ele não vai deixar um. E os que forem deixados para trás vão pagar um alto preço, né? É por isso que essas pessoas vão procurar a morte e não vão ter mais, né, então. E preste atenção, a morte ela é uma recusa do ser humano. No dia do arrebatamento, após o arrebatamento, a morte vai ser desejada pela humanidade. Só vocês prestarem atenção. Porque está escrito, o Consolador foi embora, a chance, a oportunidade foi embora, as pessoas vão querer se matar. E o pior que a morte está presa, não vai ter como a pessoa morrer, vai ficar sofrendo. Cuidado. Para profetizar que a morte vai passar durante um período bom, presa. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha onde que essas pessoas vão ser jogadas. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Quem que vai lançar? Os anjos, que fez a colheita, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Um canto desse não é bom, né, então?
Então os justos resplandecerão no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Encerrei. Agora embora. Por isso que eu convido vocês para vocês aceitarem Jesus. Por isso que eu convido a vocês para que vocês olhem os caminhos de vocês, as veredas de vocês. Está de acordo com a vontade de Deus? Não tem que dar de acordo com a nossa vontade, não. É a vontade de Deus, ela tem que estar acima de todas as coisas. Ou então isso vai ser impedido da gente subir da terra para o céu, entendeu? Se essas pessoas que causam escândalo e causam iniquidade, se elas se voltarem para Deus, a salvação, a livramento. Ó. Lá na cruz do Calvário, o homem estava o quê? O homem estava lá na cruz do Calvário. O último momento dele, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, teve salvação para ele. No dia do arrebatamento, muitos, milhares vão se arrepender, como tem profetizado naquele versículo que eu sempre solto para vocês. Mateus 24 e o versículo 30, tem profetizado que todas as tribos da terra se lamentarão. Vão se lamentar, mas vai ser em vão. Não há mais oportunidade, vai ter após, né? Após. Aí se você quiser, que vai ter que morrer pelo amor do evangelho. Igualmente os discípulos morreram. Igualmente muitas pessoas pelos países aí por fora está acontecendo. Vai acontecer agora mundial. Vocês estão preparados para passar por isso? Tô não, eu tô preparado para passar por isso não. Pois então, começa a se consagrar com Cristo. Deixa tudo. Se tu não aguentar passar o que o povo passa por fora, o exemplo que eu vou dar, os países por fora. Que são proibidas a palavra de Deus. Essas pessoas não morrem pelo amor do evangelho. Elas morrem. Pois então, do mesmo jeito vai ser mundial. Abaixa Cristo tirar a igreja dele da terra. Abaixa o povo sumir da face da terra. Aí vocês vão ver o que vai ser tormenta. E vocês acham, vocês ignoram. E tem pessoas que ficam até caladinho o que está acontecendo com os cristãos aí por fora nos países. Mas vocês vê o quê? Vocês vê? Que saiu o que? Está profetizado. E está profetizado que esses que vão ser deixados para trás, eles vão sofrer mais ainda. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, coloca o teu caminho conforme a vontade de Deus. Entendeu? Renuncia tudo pelo amor à alma, pelo amor à tua alma. Porque muitos vão ser retirados, esses que causam escândalos vão ser retirados. Olha para onde tu tá colocando tua alma, tu tá caminhando com teus dois pezinhos. Um canto que tu jamais imaginou de tu tá procurando o reino do céu, mas tu tá fazendo a vontade do inimigo. Tu tá caminhando com teus dois pezinhos para ir para onde ele tá. Nosso Pai é um Deus santíssimo. Eu vou ler para vocês agora. Tem coisa que Deus não suporta mais. Eu vou ler para vocês nas Santas Escrituras. As orações, os cultos, os sacrifícios. Preste atenção, eu vou ler para vocês. Eu vou sair daqui, ó. Assim, eu vou mostrar a vocês o que é átios. Porque nesse versículo que eu vou ler na frente, tem escrito os átios. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Deixa eu apagar ali, só ali, no instante eu volto, tá bom? Pronto. Deixei ali quietinho, né? Ó, vocês me desculpem eu ter saído dali, ó. Zacarias 3, não, Zacarias 2. Zacarias 2 Zacarias 2 e o versículo 7. Examina. A gente tem que se examinar mesmo. Todo dia eu peço perdão a Deus, todo dia eu peço misericórdia, não é de joelho não. Eu boto meu rosto no chão e peço perdão a Ele. Entendeu? Porque eu sei que por qualquer motivozinho eu posso perder a minha salvação. Se eu tiver raiva de algum irmão, se eu tiver resto em algum irmão, eu sei que eu posso perder a minha salvação por causa desse detalhe, desse mínimo detalhe. Eu posso estar louvando, posso estar adorando, mas se eu tiver, alguém me fez um mal. Tu tá guardando ira, Miro, no teu coração. Tu pode perder a tua salvação. Então, você tá repreendido, entendeu? Eu vou jamais guardar ira, jamais guardar ódio de ninguém. Muito pelo contrário, vou interceder por todos, entendeu? Porque esse é o dever do cristão, entendeu? Amar a todos, né? Até os nossos inimigos, né? Então, doloroso mas Deus deixou escrito, é pra gente fazer, né? Mas ele sofreu por nós. Isso não chega a ser nem um pouquinho do que ele padeceu por nós, né? Ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, que é que fala conosco, Deus de Israel. E cujo eu vi ele em cima das nuvens, né? Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, ele nos dá a ordem nas Santas Escrituras. E eu procuro acatar todas.
Todas, todas. Até algumas que eu queria fazer, eu não sei que eu não posso. Porra, então, mas eu prefiro acatar, entendeu? Eu perder minha salvação por causa de um detalhezinho que eu quero fazer, eu jamais, né, então. Não tem fundamento, né? Ó. Observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Para mim ter livre acesso, para mim ir para o céu, eu tenho que acatar as ordenanças de Cristo. Para mim passar pela porta do céu, eu tenho que obedecer o que está escrito nas escrituras. Se eu colocar alguma coisa de lado, pode ter certeza que eu serei barrada na porta do céu, entendeu? Por quê? Porque faltou algo da minha parte para com o meu Salvador. Porque todo dia nós pedimos perdão a Deus. Senhor, me perdoa. E se tem um irmão teu que te faz algum mal e tu não consegue perdoar, como é que Deus vai nos perdoar? A gente pede perdão a Deus. Se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos, a gente é merecedor do perdão de Deus? Não é, né? Então por isso que eu digo, né? A gente tem que vigiar. Pronto, agora bora pra lá, né? Aqui já li o versículo pra vocês. Agora eu vou passar pra outro campo. Primeiro vai pra onde agora? Vou fazer surpresa a vocês. Glória a Deus. É o que eu já fiz um vídeo, disse que eu ia procurar pra poder soltar pra vocês. Chegou a hora. Esse é o profeta que Cristo sempre falou dele quando Cristo estava na terra, né? Que ele profetizou que Cristo tinha que abrir, né, a boca dele por parábola. Então, é ele que eu vou soltar para vocês agora. Primeiro, é Isaías primeiro. E eu vou soltar aqui muitas coisas vocês vão entender. Agora, se vocês quiserem passar por cima, né, aí tá com vocês e Deus, né? A minha parte é para mim soltar para vocês. A minha parte eu tô fazendo, né? Ó, vou para cá. Eu vou afastar um pouquinho, só mais um pouquinho. Só pra empurrar a Bíblia um pouquinho, pra poder, né, melhorar a visão, Ó. Vou começar do versículo 12. Glória a Deus. Vou começar do versículo 12. Deixa eu botar mais pra cá. Pronto, tá melhor agora. É porque eu tô olhando ali a panela, ali atrás. Guarda, quando, vocês me perdoam, primeiro, Isaías primeiro, o versículo 12, vou até o versículo 16 com vocês, que é muito importante, entendeu? Ó, quando vierdes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Eu vou já começar a conversar com vocês. Que vieres a pisar sobre os meus átios. Vocês viram que eu falei pra vocês, que eu ia explicar a vocês o que é átio. Átio é as ordenanças dele. Tá escrito na Bíblia assim, 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 assim. Nós passar por cima, se nós não cumprir, nós passa por cima, nós pisa. Aqui tá dizendo que nós pisamos nos átios dele. Vou fazer a comparação comigo, mas tá repreendido, né? Ó, eu tô na casa de Deus. Eu tava lá no mundo, eu tava usando batom, pintando as unhas, fazendo tudo que eu gosto. Pronto. Aí, aqui nas Santas Escrituras, diz que eu tenho que renunciar a tudo. Eu não consigo renunciar tudo pra estar fazendo a vontade de Deus. Aí eu tô pisando em cima de quê? Das ordenanças dele. Porque aqui tem dizendo que eu não posso fazer tal coisa, entendeu? Pra vocês verem, ó. Quando verdes para comparecer perante mim. Quando nós for onde é que nós vamos comparecer perante a ele? É na casa dele, no templo dele. Nós estamos lá tudo reunidos para comparecer perante a ele. Aí presta atenção, ó. Quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse a pisar os meus átios. Cristo se digna quando as pessoas passam por cima de quê? Dos mandamentos, das ordenanças dele. Das ordenanças dele, entendeu? Cristo que ele fica com o coração sentido, tem razão, né? Agora eu vou ler o versículo 13 para vocês que vocês compreendam mais ainda. Ó.
E esses versículos, eu vou ler pra vocês, e vocês vão ver que ele ficou, ele odeia, preste atenção, ó. E as pessoas pegam isso aqui, eu lendo pra vocês, se vocês não aquietar, aí já, né, não posso fazer mais nada, vocês estão vendo como é que ele tá, né? Então, se eu estivesse fazendo isso, que Deus livre, tá repreendido, eu sabia que ele tava com o quê? Com ódio, porque eu tava pisando o quê? Por cima do átrio dele. Eu tava pisando em cima das ordenanças dele, pisando em cima da palavra dele, entendeu? Ó, mas tá repreendido. Não continueis a trazer ofertas vãs. Oferta é o nosso sacrifício de louvor, a nossas orações, os nossos cânticos, a palavra de Deus. Isso é o quê? Isso é oferta a ele, entendeu? É oferta. Como é que nós estamos colocando a nossa oferta perante a Deus? Será que está agradando a ele ou será que não está agradando? Tem que pensar. Ó, não continueis a trazer ofertas vãs. Aí ele colocou 2 pontinhos, parou essa frase. O incenso é para mim abominação. O incenso é o louvor que sai da nossa boca, que vai subindo ao encontro de Deus. Está sendo o que? Abominação para ele, preste atenção. Por isso, quando a gente for louvar, orar, a gente tem que pedir primeiro perdão para depois começar a fazer para ele, né? Para o nosso rei, né? Tratar com respeito e carinho. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas e os sábados, as vocações das congregações, aquelas pessoas que estão fazendo cultuando, está sendo o que para ele? Não, deixa eu ler aqui. Não posso suportar. Olha aí para vocês verem, ele não está podendo nem suportar. Não posso suportar a iniquidade. Ó, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Não posso suportar a iniquidade. Por isso que tem, quando ele for arrebatar as pessoas, né, o joelho vai ser colhido. Por quê? Porque causa escândalo e comete iniquidade. Não posso suportar nem mesmo a reunião solene. Reunião, nós se congregar dentro da igreja. Ele não está mais nem suportando. Por causa de quê? Por causa de falta de vigilância. Por isso que eu digo, até pra gente louvar a Deus, a gente tem que louvar com sentido nele. Vou louvar pra ele, vou adorar a ele. Aí as pessoas vão pra casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que tá agradando a ele. Por isso que eu disse a vocês que eu ia soltar esse versículo. É porque eu parei um pouquinho, porque eu fui ajeitar a câmera, tava descarregando. Vou continuar aqui, ó. Versículo 14 agora. Vocês veem que o versículo 13, ele foi grande, mas Cristo falou várias coisas. Deus falou muitas coisas que Deus não tá suportando dentro da casa dele, entendeu? Então, como é que eu vou sair de dentro da minha casa para louvar a Deus? Qual é o culto que eu tô dando a ele? Será que eu tô dando culto a ele? Eu tô dando culto, né? Tô desagradando a ele. Olha o que tá acontecendo dentro da casa dele, né, ó. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Lê esse versículo. Solenidade, a gente se reúne nas congregações. Ele não tá suportando isso, ele tá odiando. Por quê? Porque é para ser santidade, é para ser santificação. E o que é que estão fazendo, né? Mas está escrito, ó, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Ele está dizendo que está cansado de suportar isso. Ele disse que está cansado de suportar isso. Entendeu? As pessoas, vocês veem que naquele tempo, lá em Israel, quando ia cantar, louvar a Deus, eles louvavam nas suas casas, né? Tinha só uma pessoa que podia entrar na Arca da Aliança, né? E aquela pessoa tinha que estar preparada, ele só entrava uma vez no ano. Para vocês, e se ele entrasse lá com pecado, podia ter certeza que ele morria lá no altar.
Por quê? Porque o altar é santo, mas as pessoas, né? Ah, Deus me deu o livre acesso a tudo. É sim, mas arca com as consequências, né? Ó, as vossas... Deixa eu terminar aqui, já terminei, né? Vou continuar aqui. Eu terminei o versículo... Eu vou continuar no versículo 15 e vou parar no versículo 16 para vocês, tá bom? Por isso, quando estiverem as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando nós estiver com as mãos... Quando nós estiver com as mãos levantadas para o céu, orando, cantando, ele vai esconder de nós os olhos dele. Ele não vai nem chegar a olhar. Por causa de quê? Por causa das iniquidades. Por causa de quê? Por causa do que está acontecendo, né? Ainda que multiplique as vossas orações. Você está vendo? Por mais que a gente continue orando, ele vai o quê? Por mais que a gente multiplique as nossas orações, se ele tirar a face de cima da gente, pronto. Por causa de quê? Vocês viram? É por causa das iniquidades. As pessoas querem Jesus, mas querem ficar do jeito que tá. Não existe isso, entendeu? Ó. Pode redrobar quanto for daqui, ó. Ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei. Então, olha o que ele está dizendo, né? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por que estão cheias de sangue? Tem outros versículos que tem escrito porque as nossas mãos estão sujas de sangue. Daqui a pouco eu vou para lá. Lavai vós, purificai vós, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. A maldade diante dos olhos dele. Cessai de fazer o mal. Glória a Deus. Mas por mais que ele peça, por mais que as pessoas fazem. Glória a Deus. Porra, eu temo. Meu Deus, me diz o que é que eu tô te fazendo pra te ofender, que eu paro na hora. Porque eu paro mesmo, entendeu? Eu paro. Entendeu? Primeiro que são esses versículos que tu leu, onde é que tá escrito? É Isaías 1, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 15, versículo 16. Só tem esses versículos pra vocês falando sobre isso. Agora, bora, eu vou lá para onde fala sobre o que nas nossas mãos estão sujas de sangue. Né? Tu vai ler essa parte que ele mandou tirar, não foi? Tirou das nossas mãos. Deixa eu pegar aqui de novo, novamente. Glória a Deus. Deixa eu repetir aqui, ó. Para mim ir para lá, eu preciso repetir para vocês, para que vocês compreendam. Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheia de sangue. Lavai as vossas, lavai vós, purificai vós, retirai a vossa, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Ainda está o restante. Cessai de fazer o mal. Glória a Deus. Deus fala, né? Glória a Deus. Vou procurando que eu já encontro. Por isso que Cristo, eu vou soltar esse versículo aqui antes de eu ir pra lá, mas vou já pra lá. Eu vou soltar esse versículo aqui pra vocês, para que vocês compreendam. Ó. Aplanai a estrada. Ele tá pedindo pra nós se aplanar perante o que ele tá vindo nos buscar. Preparai o caminho, tirai os tropeços do meio do meu povo. Ele tá pedindo para o quê? Para que se endireite perante a ele, porque ele vai vir buscar vocês, entendeu? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo o nome é santo. Olha, para onde é que nós vamos? O Altíssimo, o Sublime, habita na eternidade, cujo nome eternidade é santo, tá vendo? E as pessoas querem ir pra lá por iniquidade com tudo. Deus não aceita isso, entendeu?
Porque, peraí, porque... onde é que eu já tô, assim? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito. Cristo habita onde? No lugar santo, cujo nome é eternidade, cujo nome é santo. Pra vocês verem, né? Glória a Deus. E ele pede o quê? Pra nós endireitar os nossos caminhos, pra nós ir pra lá, né? A mensagem está entregue. Melhor onde foi? É Isaías 50. Não, é Isaías 58. Isaías 57. Isaías 57 e o versículo 14 e o versículo 15. Só que eu não terminei tudo pra vocês, não, porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho que soltar o outro, que eu prometi a vocês, pra vocês verem o que a nossa irmã tá suja de sangue. Se eu encontrar aqui, glória a Deus. Tô procurando, né? Porque aí já encontro o nome de Jesus. Quando eu não tô procurando, eu encontro bem rapidinho. Fala das nossas irmãs que estão contaminadas, tão sujas de sangue. Olha esse versículo que eu acabei de ler pra vocês. Eu já solto pra vocês. Deixa só um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Só enquanto eu procuro pra vocês. Porque eu não gosto de estar falando, não. Eu gosto de ler para que vocês vejam que está escrito nas Santas Escrituras, né? Glória a Deus. Eu tô já de não aguentar aqui de calor, vocês acreditam? Já eu solto pra vocês, deu só um pouquinho de paciência mais. Oh, Deus, me ajuda, Senhor. É por isso que eu gosto de deixar os cartões assim, tudo marcado, marcando. Para que eu encontre na hora e solte pra vocês, né? Pronto, já achei, glória a Deus. Me desculpa, eu me engasguei. Vocês acreditam? Chegou, eu fiquei vermelha, né, glória a Deus. Ó. Vocês me desculpa, eu vou ali de novo, vou ter que apagar. Deixa eu passar mais um pouquinho, né, glória a Deus. Ó. Eu vou ler o quê? Se eu falar com vocês, se eu conversar com vocês a respeito das Santas Escrituras para vocês se ajeitar, para vocês ir pro céu. Se eu falar com vocês, a minha irmã tão limpa, aí o sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. Mas, se eu não advertir vocês, o sangue de vocês está sobre as minhas mãos. Por quê? Porque eu não falei a verdade para vocês, que vocês poderiam ter escutado e ter se livrado, né? Então, bora lá? Ó. E vendo ele que a espada vem sobre a terra. É como eu tô falando pra vocês, tô dizendo que avisando a vocês que Cristo tá vindo. Cristo tá em ar de... Quando Cristo vir,
vai ceifar muitas vidas, né? Depois eu vou lá pro livro do Apocalipse para mostrar a vocês que é ele que faz, é ele, mas os anjos, né? Então, só. A espada você já sabe, né? Que tira a gente da terra, né? Passou a espada na árvore, pronto, a árvore já era, né? E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta, eu falar com vocês. Essa é a trombeta, falar com vocês, a não ser que Cristo está voltando, nós precisamos de conserto perante a ele, né? Como é que nós vamos aparecer na frente de um Deus de qualquer jeito, de qualquer forma? Isso não existe, né? Então, e toca a trombeta e avisa o povo. Tá vendo? Ele mandou avisar vocês. Agora eu me calo. Eu vou repetir de novo, ó. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta, avisa o povo. Então, é dever meu avisar vocês, ó. Se aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, o sangue está sobre a cabeça dele, porque ele ouviu a palavra de Deus. Mas, bora pro outro, ó. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, eu tenho que avisar vocês. De um jeito ou de outro eu tenho que avisar vocês. Porque se eu não avisar, Deus vai requerer das minhas mãos o sangue de vocês. Eu não tô pra pagar por isso não, entendeu? E não for avisado o povo, a espada vem e levar uma vida dentre eles. Este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei do atalaia. Atalaia somos nós que prega a palavra de Deus. Atalaia é eu e você que prega a palavra de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos sobre as nossas mãos. Suja de sangue. De quem? Daquelas pessoas que ainda não ouvem a palavra de Deus. Suja de quê? Daquelas pessoas que estão se recusando, que ainda não foi ouvida a palavra de Deus. Por isso que eu faço questão de entregar a vocês. Tá certo que muitas vezes eu não sou bem recebida para falar o que Cristo quer dizer, mas nem por causa disso vocês vão deixar de escutar a palavra de Deus. Eu entrego o cartãozinho a vocês. Deus está vendo que estou fazendo de tudo para fazer a vontade dele. Então, aí eu entrego a vocês. A mensagem não é minha, é dele. Todos os cartões que eu entrego, essas frases que tem atrás, vêm da Bíblia, que ele mandou entregar para vocês. Entendeu? Ó, esse atalaia aqui, atalaia sou eu. Ele está pedindo para me tocar a trombeta e avisar vocês que o Messias está vindo. Messias está vindo, o Messias está às portas. Então, eu estou avisando vocês que Jesus está vindo. E se vocês não se der por avisado e vir a espada e levar vocês da face da terra, então, o sangue de vocês vai cair sobre a cabeça de vocês. As minhas mãos estão limpas. Por quê? Porque eu avisei. E se eu não avisar? Aí Deus vai requerer das minhas mãos o sangue de vocês. Por quê? Porque vocês foram perdidos sem ter a oportunidade de escutar a palavra de Deus, entendeu? Mas eu tô fazendo, glória a Deus. Ó, deixa eu repetir pra vocês, para que vocês entendam. E levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo do início. É o versículo 6, ó. Mas quando o atalaia vir, que vem a espada e não trocar a trombeta, eu avisar que Cristo está voltando. Tem muitas pessoas para ser retiradas da terra agora no arrebatamento. Se vocês se vigilem, como é que vocês estão, o caminho de vocês para com Deus? Olha as falhas de vocês para com Deus. Nós não somos perfeitos, não. Nós temos falha, temos pecado. Nós temos que pedir perdão a Ele. Nós temos que se consertar. Se nós não tivéssemos pecado nem na terra, nós não estaríamos. Nem precisa Ele ter vindo para fazer esse sacrifício que Ele fez, né? Então, mas, ó, vou repetir, ó. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta e não
for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei das mãos do atalaia. Você está vendo o peso da responsabilidade que os atalaia têm? De estar pregando a palavra de Deus? Está dizendo assim, olha, assim, assim, assim. Vocês têm que se vigiar. Vocês têm que ver como é que vocês estão de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Ó, vou continuando, ó. E te pôs, ó filho do homem, ó. Preste atenção no que Cristo está dizendo aqui, ó. A ti pus, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Tudo que eu falo para vocês nas igrejas, que eu solto nos meus vídeos, não vem da minha parte não, vem tudo da parte de Deus. Cristo, as revelações ele me mostra, eu solto para vocês. A Bíblia, eu solto para vocês tudo que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Continuando, ó. Se eu dizer ao ímpio, ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desartuar ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei das tuas mãos. Está repreendido, entendeu? O versículo 9. Eu li do versículo 3, estou indo até no versículo 9. E vou encerrar aqui, ó. Mas se advertires ao ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Eu só livro a minha alma se eu pregar o evangelho conforme a vontade de Deus, conforme está escrito. Senão, olha o que é que Deus está dizendo nesse versículo aqui. Isso aqui é respeito ao atalaia. Vocês prestem atenção aí. Quem é que está para vir? Primeiro é o Messias, o Cristo, está para vir pela segunda vez. Porra, então, por isso que eu aviso o povo de Israel, eu aviso as igrejas dele, eu aviso o povo católico que Cristo está para vir. Cristo está às portas, Cristo já está voltando. E Cristo quer o quê? Cristo quer renúncia, quer que vocês o quê? Que vocês se consertem. O ímpio vai aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da sua vida. Aquelas pessoas que estão dentro da casa de Deus, vocês consertem os seus caminhos perante a Ele, como eu li aquele versículo para vocês, entendeu? Eu li aquele versículo justamente que Deus disse assim, ó. Deixa eu ver se eu encanto aqui para me soltar para vocês, para não ficar gaguejando, né? Eu não encontro mais não, eu já perdi, sabia? Não encontro mais não. O outro com a minha quarta eu não encontrava. O ímpio eu chamo o ímpio o quê? O ímpio aceitar Jesus. E o povo de Deus, pronto, já achei. O povo de Deus, as ovelhas que estão dentro da casa de Deus. Deus chama vocês o quê? Deus pede que a gente alerte vocês. Isso é dever da gente alertar vocês, ó. E dizia, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do meio do meu povo. Vou explicar a vocês o que é que o tropeço. Que impede nós ganhar nossa salvação, que Cristo está mandando a gente retirar do meio de vocês. Sabe o que é? O batom, a vaidade, o batom, aqueles negócios, portas, as coisas. Hoje Deus me mostrou uma cabeça de uma mulher. Cristo está pedindo para mim falar com vocês, para que vocês tirem do meio de vocês isso. Ou então vocês vão perder a salvação de vocês por causa disso. Isso não pertence a Deus, isso pertence ao mundo. Vocês pertencem a Deus ou vocês pertencem ao mundo? Primeiro pertence a Deus, porra, então larga isso. Porque o Messias está às portas, ele está pedindo pra gente o quê? Aplanar o caminho de vocês perante a ele. Como é que eu vou subir para o céu com batom, com maquiagem de tudo? Isso não funciona, entendeu?
Eu tô no caminho largo, não tô no caminho estreito. No caminho largo eu posso fazer tudo o que eu quero. No caminho estreito não é bem assim que funciona, não. Vou mostrar pra vocês o caminho estreito. E cujo, glória a Deus, cujo, pra onde nós vamos, é santo. Cujo quem habita lá é santíssimo. Ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, glória a Deus. Na altura e no lugar santo habita. Deus habita onde? No lugar santíssimo. Aí as pessoas querem, vou pro céu de todo jeito, de toda forma. Não funciona assim com Deus. Tô cansada de mostrar as coisas que agradam a Deus a vocês. Qual é o tipo de mulher que agradava a Deus? Vou mostrar a vocês nas Santas Escrituras. Por isso que tudo que eu falo com vocês, eu mostro nas Santas Escrituras. Nada vem de mim, porque eu também me santifico, a minha pessoa. Se santifica, eu procuro agradar a Deus igualmente as mulheres antigamente. Igual as antigas mulheres, porque vocês vão ver o versículo. Tá bem por aqui, eu vou já soltar ele pra vocês. Por que Deus manda advertir vocês? Por que Deus manda advertir vocês? Já para pra pensar? Porque Deus o ama e Deus quer levar vocês. Mas o que? Vocês estão com algo que impede a salvação de vocês. Que é cujo? Isso que eu vou dizer a vocês, ó. Quer dizer que eu poderia falar muitas das coisas. Uma é essa cabeça dessa mulher, que Cristo me mostrou no sonho e tem escrito nas Santas Escrituras. A Jezabel, ela pintou a cabeça todinha antes de olhar. Deixa eu soltar aqui pra vocês o versículo. Vou soltar a mesma aqui que tá no cartãozinho, porque para me procurar na Bíblia é outro 500. E eu vou soltar o versículo aqui em outro canto. Não é esse. Pronto, é esse. Glória a Deus. Ó. A cabeça da Jezabel, que foi que ela fez, ó, do mesmo jeito, ó, o profeta, ele era um profeta de Deus, ele fazia o quê? Ele consagrava a vida dele a Deus. Nós vamos estar perante, é o nosso Pai que está no céu. Aqui ela se pintou para ver o profeta, foi a última vez que ela viu o profeta. Mas as pessoas estão andando de acordo com a vontade do mundo, elas não estão se santificando para ver Deus. Claro, você acha que isso é certo? Eu me maquiar todinha e me aparecer perante a Deus? Não, isso não é certo não. Pois então, pois foi isso que a Jezabel fez e a sentença dela foi de morte, entendeu? Mas Deus nos dá oportunidade. Como é que pode? Se ela apareceu desse jeito na frente do profeta, avalia na frente de Deus, que vocês veem que Deus é santo. O que as pessoas estão colhendo para si, Deus não aceita, entendeu? Ó. Depois, Geu é um profeta do Senhor. Depois Geu veio a Zireu. A Zireu é uma cidade que Jezabel morava, entendeu? Que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Aí vocês podem ler esses versículos embaixo. Aqui é o que? Aqui é Reis, segundo Reis 9, o versículo 30. Você pode ver para trás, abaixo do versículo, que o profeta da onde estava, ele olhou para o profeta a última vez. Pela janela, né? Que tá dizendo aqui, foi pela janela. Então, tá escrito nas Santas Escrituras, eu só passei pra cá. Aí, o que foi que aconteceu? O profeta profetizou a morte dele, ordenança de Deus. Deus ordenou, entendeu? O que vai desaquetar Deus? Só se uma pessoa que não tem juízo, né? Então. Eu já soltei isso aqui, eu já soltei essa parte. Outras coisas que aborrece Deus, ó. Os diadema, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume, os brincos. Esse aqui é Isaías 3, versículo 20. Naquele dia, no dia do arrebatamento, olha o que, Deus vai fazer com essas pessoas que usam esse tipo de arrumação, ó. Para Jezabel teve uma sentença, não foi para ela, só vocês olhar no versículo 30 e no versículo 32, vocês vão ver que o profeta profetizou a morte dela. A mandado de Deus, Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés, é o salto alto, e a estoca e adorno em forma de lua, aquelas pinturas que a gente bota em forma de uma lua, né, então. Aí aqui tem uns brincos, tem uns perfumes, aqui tem o quê?
os vestidas de festa, as vestidas de festa, os mantos, os charles e as bolsas. Tudo isso aqui é vaidade. Agora o versículo: não confie, pois na vaidade é enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. É Jó 15, versículo 31. E agora bora ver como eram as mulheres que agradavam a Deus, porque essas que estão com essas formas aqui não estão agradando a Deus, não. E a sentença dela vai ser horrível. A sentença dela, ó: e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, por cinto uma corda, em lugar de penteado dos cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimaduras em lugar de formosura. Essas pessoas vão herdar isso aqui por quê? Por causa da vaidade. Isso aqui vai ser o que elas vão herdar. Eu prefiro acatar o que está escrito nas Santas Escrituras. Bora ver como as antigas mulheres. Sara, ela foi uma das tais que ela agradava ao Senhor. Preste atenção no que Deus fala. Ó. E Deus ainda fala da nossa beleza, preste atenção. Mas não é dessas que a gente coloca aqui, a gente tomou um banho e sai, não. É a beleza normal, natural, que do jeito que ele fez. Ele fez aqui a sobrancelha, tá certo que eu andei arrancando os cabelozinhos, ele já me deu uns carão, né? Não faz isso mais não, tu não vou te levar. Então pronto, melhor evitar, né? Deixa eu continuar aqui, ó. Cortei os cabelos. Não corta mais os teus cabelos, que se te impacta tu subir pro céu. Pronto, já não corto mais meus cabelos, entendeu? Porque tem que ser assim. Vou perder a minha salvação por causa que eu vou ter que cortar meus cabelos? Não, né? Então, é porque eu gosto de esclarecer as coisas. Mas é comigo mesmo, entendeu? Agora, se vocês são pessoas rosas de Deus, gostam de agradar a Deus, gostam de estar na presença de Deus, acata as ordenanças dele, entendeu? Ó, mas na beleza interior. Cristo olha para nossa aparência, mesmo, por esse versículo, Deus não olha para nossa aparência, não. Pois então, agora lá no céu ele vai nos transformar em verdadeiras rosas lindas, entendeu? Por isso que ele não aquieta essas coisas que nós usamos na terra. Ele não gosta que nós façamos esse tipo de arrumação, porque lá no céu nós vamos ser as rosas mais lindas, entendeu? Nada se compara com a nossa beleza que nós vamos ter quando nós saímos dessa terra. Mesmo onde é que tem escrito isso? Lá no livro de Cantares. Vocês não vê não que ela é a mais bela entre todas as mulheres? Porra, então, se ela é a mais bela entre todas as mulheres, vocês prestem atenção que as outras também são lindas. É só vocês imaginarem. Ele tá dizendo assim, ó, tu não sabe a mais formosa entre as mulheres? Então, a mais formosa, né? Depois eu vou pra lá, porque pra me ficar explicando assim a vocês, já não gosto, entendeu? Eu gosto de ler e soltar pra vocês. Todas nós somos rosas, lindas pra ele. Agora nós temos que fazer o quê? A vontade dele aqui na terra, pra quando nós sair daqui, nós temos o nosso galardão, ainda ter o quê? O que eles nos dão lá no céu, né? Ó, mas na beleza interior, no incorruptível, ó, glória a Deus, no incorruptível. No incorruptível já não é mais nesse corpo, já é no corpo glorioso, no corpo de Cristo, entendeu? Que nunca envelhece, né? Glória a Deus. Olha aí, ó, a bênção que ele está nos dando. Eu não tô, as pessoas estão querendo herdar o quê? Outra coisa, né? Do jeito que nós estamos,